Saúdo a Santa Igreja na paz do Senhor. Amém? Estamos alegres, felizes por estarmos aqui na casa do nosso Senhor Jesus Cristo para cultuarmos a Ele nesse culto de missões. Nosso compromisso com Jesus Cristo é fazer o seu ID, que possamos ter esse compromisso cada vez mais fazendo melhor. Vamos iniciar nossa reunião com hinos da harpa. Primeiro é Irmã Conceição, segundo Ludmila e terceiro Irmão Antônio. Amém? Saúde a Mãe da Igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos aqui reunidos na casa do Senhor para louvar, agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Vamos cantar o 65 da nossa harpa cristã. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder do Pai de Deus na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, este conosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, cristãos pequenos na andai, crentes em Cristo, e as vossas forças da escravidão os povos libertai. Todo poder Pai de Deus na terra como lá no céu, depois anunciar o Evangelho, eis-me conosco sempre. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, pra nos salvar da maldição eterna, seu sangue derramou por nós na cruz. Ó Deus da festa, o dia glorioso, entre os perdidos todos se unirão, e Ele impôs excelso santo jubiloso, pra todos sempre glórias darão. Poder Pai de Deus na terra como lá no céu, depois anunciar o Evangelho, e este conosco sempre. Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Eu irei louvar o hino de número 525. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Mas se nós não cada vez vencer o bem de Jesus.
Senhor, irmãos. Esse louvor me dá, porque é o 372, não me lembro que eu estava 7 meses internado lá em Paraná, foi o que eu aprendi lá, meus irmãos. Eu gosto de cantar ele, viu? Para a honra e glória do Senhor. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre a vence. Vencerá, vencerá, o seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus espera, novas forças dá. Quem ele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. O poder das trevas há de triunfar. Deus nos dará forças, nunca falhará. Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, o seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus espera, novas forças dá. Ele espera sempre vencerá. Em Deus inimigos, maldade será. Quem liga a Cristo nunca vacilará. Em Jesus firmado, nos expandirá. A luz do Evangelho para nos libertar. Vencerá, vencerá, o seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus espera, novas forças dá. Ele espera, sempre vencerá. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé e juntos lermos a palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. Aleluia! Glorificado e exaltado o nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Aleluia. Mateus 9, 35. Que nos diz assim: a seara e os ceifeiros. Glória a Deus. Quantos encontrou, digam amém. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Quantos podem dizer aleluia? Deus trabalha com aqueles que o mundo acha improvável. Gideão, o menor, da menor tribo, foi escolhido por Deus para salvar o seu povo, e com apenas 300 homens ele venceu uma multidão do exército inimigo. Davi, um homem fraco, venceu o gigante Golias. A força não está em nós, mas está em Deus. Se nós quisermos fazer missões, Ele vai nos capacitar. Se você quiser fazer parte da escola de missões, é possível todos participar. Para isso tem que atender o requisito dessa escola. É amar a Deus, amar o próximo, ter fé e confiar em Deus. E o mestre dessa escola é Jesus Cristo.
Se você quiser fazer missões, Jesus te convida hoje para, junto com Ele, continuar a obra de Deus aqui na terra. A banda, com a sua primeira oportunidade, após Jardim de Deus e Apóstolo da Fé. Amém? Se de repente eu chorar, não vá pensar que a tristeza tomou conta de mim. Oh não, é que eu sinto a presença de alguém em meu viver.
as irmãs lá na irmã Checa, sabe de quem estou falando. O pastor também sabe. Eu vi, irmãos, nos últimos dias, deixando a tristeza tomar conta da minha alma, do meu ser. Mas depois daquela tarde de louvor do dia 28, o Senhor virou a chave. E eu, verdadeiramente, hoje estou feliz de estar aqui adorando a Deus com os irmãos. Eu quero louvar com a igreja essa noite. Quem veio adorar Ele? Amém? Convido a igreja para ficar em pé comigo. Louve a Ele porque Ele está nesse lugar. Aleluia. Quero dar o melhor de mim. Aleluia. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de quero ser bem mais do que eu sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. O salmista escreveu assim, Salmo 156. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Ele não disse quem tem dinheiro, louve. Ele não disse quem está com a saúde perfeita, louve. Ele não disse quem está com a vida tudo indo do jeito que a gente quer, louve ao Senhor. Não.
Ele disse: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. A saudade do meu pai, eu não quero aqui emocionar os irmãos essa noite, mas a saudade do meu pai, ela vem me matando esses últimos dias. Mas o Senhor me fez lembrar: tu ainda tem fôlego. Eu não sei que forma você chegou aqui essa noite, triste, cabisbaixo, aflito por qualquer que seja o motivo, mas lembre-se, você tem fôlego. Louve a Ele, adore a Ele. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Quando você louva, Ele cura. E quando você louva, Ele liberta. E quando você louva, Ele sara as feridas, Ele te consola. E quando você louva, Ele faz aquilo que a qual ninguém aqui tem poder para fazer, mas para Ele nada é impossível. Então adore e saia daqui diferente essa noite. Aleluia. Deus quer usar a minha e a sua vida para fazer a obra dele. Satanás, com o único pecado, Deus o expulsou do céu. Adão, com o único pecado, Deus expulsou do jardim do Éden. Estamos no período de graça. Quantos pecados nós temos? Deus não nos expulsou. Pelo contrário, Ele mandou seu Filho morrer na cruz para redimir o meu e o teu pecado. Então que nós possamos também trabalhar para que outros que ainda não estão na presença do nosso Senhor Jesus Cristo possam ficar. A nossa vida, ela tem que ser a gratidão nossa para com Deus, fazendo a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo o ídolo que Ele nos pede. Nós não podemos ser omissos, nós não podemos ser tímidos, nós não podemos ser acomodados. Nós temos de falar da bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, do amor dEle, do Evangelho dEle, que salva, renova, transforma e faz alma ir para o céu. Amém? Com a oportunidade, jovens e adolescentes, após jardim de crianças. Amém?
que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar?
fazer a obra de Beca e a gente tem que vir contar o testemunho, né? Eu quero ler aqui em Salmos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos e irmãs que sabem, né, que eu tomo conta do meu irmão há 1 ano e 8 meses. E quando esse meu irmão veio para casa, ele é usuário de droga, era, né? Então, quando ele veio, eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde pôr ele, né? E mesmo assim eu não podia dizer que não, porque eu faço parte do projeto Pão da Vida. E se eu dissesse para o meu próprio irmão, eu não te quero aqui, não era que eu ia estar cuidando, né, das pessoas lá fora. Eu tenho que dar um bom testemunho. E eu fui para os pés do Senhor, orei. Antes disso, ele perdeu família, perdeu tudo que tinha, né? E foi para a rua, virou mendigo, morador de rua. Nosso pai soube, chamou ele por 2 vezes lá para um sítio no Paraná. Ele foi a primeira vez, passou 2 meses, foi a segunda vez, saiu, voltou para a rua. E meu pai torna a chamar de novo, ele vai para lá, passa uns 3 meses, volta para a rua. De lá ele vai para o São Francisco, ali tem uma Procolândia que tem também para onde lá. E até que um dia, a gente no projeto, sempre eu via ele lá, e eu falava com ele, né, e aconselhava ele, mas ele não dava ouvidos. E até que um dia ele parou na UPA. E lá ele deu meu endereço, né? E aí uma assistente social me ligou e disse, olha, o seu irmão está aqui, só que ele já está de alta. E ele deu o seu endereço que ele deu. Ele falou só sobre a senhora. Ele não falou de outra pessoa, mas ele falou só da senhora. E eu fiquei pensando, né, eu já tinha orado para Deus, eu tinha orado se fosse a vontade de Deus, que Deus via a minha condição, que a casa é pequena, não tinha como aonde eu botar ele. E aí eu disse, tá, tragam ele. Ele chegou em casa, era meia-noite. Dessa noite que ele chegou, inteirou 1 ano e 8 meses. Né? Irmãos, pense na paciência que só Jesus veio para nos dar. Eu fui muito confrontada. Nisso ele dormia em casa, passava 2 dias, ia para a rua, voltava, e nisso ele ficava. Até que o confronto maior foi quando eu passei a desconfiar que a droga já estava sendo consumida dentro de casa. Né? Quando ele chegou, o que eu fiz? Eu botei ele na minha cama, no meu quarto comigo, porque não tinha onde botar ele. Mas aí eu fui cuidando dele, né, mandando tomar banho, mandando tirar a barba, né, cuidando dele como se fosse Jesus, né? E nisso, ele começou a confrontar, usar drogas dentro de casa. Mas eu não podia discutir, porque senão, né, um drogado, a gente vê tanta coisa, né, ruim que acontece, mas eu ia aos pés do Senhor, eu orava o Senhor, tinha dia que eu chorava. E confiando no Senhor, confiando. E nessa ida dele de vai e vem, passa 2 noites na rua, uma noite em casa, nesse vai e vem apresentou a tuberculose. Só que quando ele chegou em casa, eu levei ele médico, foi feito exame, mandei fazer teste de AIDS, de sífilis, de um monte de exames. Nesse vai e vem ele adquiriu a tuberculose. Mas eu fui para os pés do Senhor. Senhor, eu não tenho onde eu botar, né? E eu creio que foi o Senhor que trouxe aqui, porque o Senhor quer tratar dele, o Senhor tem um propósito na vida dele. Então eu creio no Senhor. Né? O Senhor me cobre com teu sangue, né? E eu orando, e não foi fácil. Mesmo com o doente, tinha noite que ele ia para a rua, passava a noite lá e voltava para casa, né? Sempre ele fazendo isso. E até que a última vez que ele foi para a rua, passou 2 dias.
duas noites. Quando ele voltou, ele não deu conta de entrar. Ele gritou lá na porta, o meu filho ouviu, foi lá, eu estava no quarto, eu não ouvi. E o meu filho foi lá, pegou ele, quase morto. Botou ele na cadeira no pátio e trouxe, e foi lá no quarto comigo, disse, mãe, o Marcelo está aí, mãe, ele está quase morto. Ele está muito, muito feio. Aí eu fui, lá e nisso ele já tinha aceitado Jesus, mas de boca para fora, né? Ele aceitava e ia para a rua. Aí eu fui lá, irmãos, quando eu vi a situação dele, meu filho já estava com um balde lá, já estava quase meio balde de sangue com água, né? E eu olhei para a situação, ele branco, sangue sumiu dele. E eu disse assim, Marcelo, tu quer se reconciliar com Jesus? Ele só sacudiu a cabeça aqui assim, agoniado mesmo. Aí eu disse assim, o meu filho, né, eu disse assim, ora nele, Michel, vamos orar nele. Aí o Michel começou e nós oramos nele. Aí passou, eu disse, Michel, leva ele dar um banho. Michel disse, não, mãe, não tem como dar um banho nele. Ele está morrendo. Aí, então Michel, leva ele para a cama. Aí ele foi, levou ele para a cama. O Michel disse assim, mãe, eu vou levar ele na UPA, porque ele tem que verificar aqui. Ele estava tudo bem. O Michel vai, chama o UB, levou ele para a UPA. E ele só disse assim para mim, mana, não me abandona. Eu disse, não, meu irmão, eu não vou te abandonar. E o meu filho foi, não, nós fomos, nós três. Fomos com ele, chegou lá, o médico disse para ele, olha, ele teve uma hemorragia estomacal, né, faltou pouco, se você demora com ele, ele tinha morrido. Ele foi internado e tudo, né, e aí teve uns dias lá, saiu, né, e ficou em casa, ele ficou quieto, não saiu mais, né, não saiu mais, eu fiquei orando, disse, Senhor, se quando o Senhor converter meu irmão, faça ele mesmo pedir para mim que quer se batizar, que eu não venha estar pedindo para ele. Aí eu vou saber, Senhor, que é do Senhor mesmo. Irmãos, não deu outra, passou dias. Eu comecei a botar na televisão de programa de evangélico, ele ouvindo, botar louvor, e eu ia para lá e continuava ouvindo, né, a palavra para ele. Até que um dia ele foi essa semana, aí eu fui lá e estava sentado na cama, ele disse assim, mano, quando é que tem um batismo? Irmão, eu fiquei muito feliz naquela hora. Aí eu disse assim, meu irmão, o batismo é qualquer dia, qualquer hora, é só você querer. Aí tá, aí fui falei com meu irmão, com meu filho, me agitaram, né, e aí eu disse assim, Senhor, onde que ele vai ser batizado? O Senhor me conduz. Aí o meu filho veio e disse assim, mãe, a gente vai levar ele lá no sítio do vovô, lá no Carapé. Eu disse, amém, graças a Deus. Aí foi meu irmão, se batizou, né? E Deus tem trabalhado na vida do meu irmão, né? E agora esses dias ele teve internado, que passou muito mal com a dor de varicocele, meu filho correu para a UPA, aí passou 8 dias lá, no dia que completou 8 dias, ele foi transferido para Capanema. E agora? Ele não tem como eu ir. Mas mesmo assim, levaram ele. Ele foi, já teve aula, está em casa, ele está lá, eu ia trazer os papéis e acabei esquecendo, né? Os 2 exames que ele fez deu negativo, né? A tuberculose. Então assim, irmãos, Deus fez tudo isso rápido, né? Libertou ele, né? A misericórdia do Senhor alcançou meu irmão, não foi fácil, porque quando ele foi para a rua, ele virou mendigo, ele comeu lixo, ele andava com as bermudas sujas, né, que defecava nas bermudas, andava pelos vizinhos pedindo comida, né, e pedindo dinheiro. Na verdade, ele não queria, nem era comida, era o dinheiro para usar drogas, né? Quem sabe quem é usuário sabe que é assim que funciona. Eles não querem dinheiro para outra coisa, quer dinheiro para usar drogas, né? Então não era fácil, mas eu tive fé no Senhor, eu criei no Senhor, eu falava com ele, né? Da vez que eu vi mesmo que a droga estava rolando no quarto e no banheiro, eu disse, não, Senhor, nesse dia eu fiquei
muito chateada mesmo. Eu disse, não, Senhor, eu não aceito, porque essa casa é do Senhor, é uma sede do Senhor, a minha família é do Senhor. E eu creio que o Senhor vai libertar. Foi o Senhor quem trouxe ele para cá. Então, eu creio que o Senhor tem um propósito na vida do Marcelo. E hoje, meus irmãos, o Marcelo está liberto para a honra e glória do Senhor. E nesse determinar, vem o outro irmão me visitar. E chega lá e diz assim, porque eu também já tinha outro irmão lá no sítio, no Paraná, usuário de drogas também. E o outro meu irmão chegou lá e disse assim, Fátima, tu nem sabe, o Joca agora é crente, aceitou Jesus. Aí ele disse assim, agora é para cima e para baixo com a Bíblia. E eu olhei para ele e disse assim para ele, o próximo vai ser tu, né? Mas eu fiquei calada, não disse nada. E quando foi, ele veio na sexta e falou, e quando foi no sábado, o próprio meu irmão chegou lá, coisa que é difícil meus irmãos virem em casa, né? E aí o próprio meu irmão chegou em casa e disse assim, mana, agora eu sou crente. Glória a Deus, né? Então o Senhor me libertou esses dois irmãos aí, que eram usuários, para glória do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então o Senhor, a palavra dele, quando o Senhor fala conosco, a palavra ele faz. Eu não sei qual o problema de cada um de vocês, mas continua crendo, continua orando, continua apresentando ao Senhor, porque no tempo certo Ele vai fazer. Tá bom? Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amada igreja, eu quero aqui, para a glória do Senhor, ler um versículo da palavra de Deus e me alegrar com essa igreja que o Senhor Deus tem usado tremendamente com missões. Não vou me demorar, quero só entregar um versículo da palavra de Deus que fala bem assim, na realidade 2, que diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o amor de Deus. O Senhor enviou seu Filho para nos resgatar da escuridão, da condenação eterna. Então, amados, vamos abraçar esse Cristo vivo e vamos fazer missões. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, ilustrada amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Era Deus.
Toda uma dignificação gloriosa da paz do Senhor. Aleluia. Mas hoje o negócio está bom, meu filho. Aquele testemunho do Senhor dele agora no Pai. Só Jesus no caso. Eu lembro ele sentado como. Estava lá no médico. E olhando para um lado e para o outro e achando que não tinha solução porque o inimigo vinha todo dia. Eu não via ele. Eu não via ele, não via nada, mas ele falava que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, que não ia poder louvar, não podia fazer nada. E aí só estava repreender. E aí certa vez no quarto, eu estava lá e aí eu vi quando a cama balançou. E aí eu olhei para um lado, para o outro, disse, André, tem alguém aqui. E aí minha irmã chegou e disse assim, isso é visagem. Eu disse, que visagem? Eu estou chamando meu visagem para cá, orando depois de Jesus Cristo. E aí quando eu voltei a deitar novamente, moveu de novo a cama, naquele quarto. E aí, comecei meio emocionado. E eu disse, Jesus está aqui. E graças a Deus, que hoje estou aqui, para a honra e glória do Senhor. E aí depois André me dando mingau, não podia me alimentar direito no quarto. Eu escutei aquela voz que disse assim, eu estou aqui. E aí André chegou comigo e disse, por que está chorando? Porque o Senhor disse que está aqui comigo. Glória a Deus. E aí eu chorei muito aquele dia. E aí antes de louvar, hoje eu pedi um lenço para André, porque eu sabia que a gente não aguenta, porque a presença do Senhor é grande em nossas vidas. Glória a Deus. E aí eu convido a amada igreja a ficar de pé, se não for muito incômodo, para que possa louvar comigo esse louvor e sabe que o Senhor está conosco. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado é o nome. Aleluia. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. Meu coração tão machucado, eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Aleluia. Eu sei que eu errei, mas vou recomeçar. Estende tuas mãos, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Aleluia, aleluia. Ouve o meu lamento, e na contramão da vida eu quis te ver.
Precisamos do Senhor, Pai amado. E sem o Senhor nós não somos nada. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Peço perdão, Senhor, mais uma vez. Aleluia! Eu sei que eu errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tuas mãos a mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. A Igreja Santa com a paz do Senhor. O leito dos oferecimentos do culto em ação de graças. Jailson e família, Antônio José, Silas e família, Obreiro Raimundo e família, Rosa Barros e Diácono Antônio Barros, Márcio Brasil, Eliana Teixeira, Fátima, Obreiro Arlindo, Irmã Nazaré, Marinês, Zacarias, Edilson, Obreiro Toninho, Irmã Elisama, Jovenília, Manduca, o Departamento Jardim de Deus, pela passagem do aniversário da querida irmã Rosa, essa rosa preciosa do departamento, serva de Deus muito dedicada, que tem se destacado nesta igreja. Deus abençoe, feliz aniversário. Célia Flores Mar, irmão Abidias, Adriano, Lúcia, Obreiro Júnior, Andréia, irmão Naldo, Marineuza, Edna, Rose Santana, por um grande livramento. Ela me contou esse grande livramento que recebeu. Obreiro Araújo, Renata, presbítero Ari Osvaldo e família, irmão Zézio e família, Bosco e família, obreiro Ademar e irmã Maria Pires. Eu quero perguntar quantos mais querem também oferecer o culto em ações de graças por bênçãos recebidas. Levante a mão santa e diga glória a Deus. Glória a Deus. E nós queremos cantar os parabéns para você, irmã Rosa, pela passagem do seu aniversário. Depois diga para a gente o dia da comemoração, tá bom? Se não tiver bolo, serve churrasco e Coca-Cola, tá? Fica aí para esse servo de Deus. Vamos cantar parabéns?
lá atrás, né? Estão visitando, não estão visitando, porque quando aqui o Obreiro Júnior, a partir da segunda vez que vem aqui, não é mais visitante, tá? Então, eu quero só mencionar os nomes de vocês. A irmã Maria Alice, a irmã Alessandra, é a mãe e filha, né? Lá atrás? Né? O Obreiro Júnior, a esposa, a irmã Mara, e a mamãe da Mara, a irmã Elizabeth. Durante 3 anos lá na Fonte Boa, nós congregamos juntos, e foi um prazer, viu? Esses 3 anos lá na Fonte Boa. Qualquer hora a gente volta para lá, né? Glória a Deus. E fiquem à vontade, Deus abençoe. Eu quero aqui somente avisar que quinta-feira, dia 16, vai acontecer um grande culto no ginásio Mamed, aqui. É a festa da área com o departamento Jardim de Deus. A farda saia laranja e camiseta cinza. Aviso da irmã Célia. Segunda a sábado, culto do meio-dia. Segunda-feira, pregador Obreiro Júnior. Terça, Jairo. Quarta, irmã Conceição. Quinta, Adriano Costa. Sexta, Obreiro Arlindo. Sábado, Amanda. Olha aí, Amanda. Eita glória. Essa é a Amanda de lá, né? Não é? É outra. Eita, sei lá. Ela quase fala línguas estranhas ali. Pensa que seria ela, né? Para semana, toda semana então. Olha, terça-feira, consagração com a Associação Projeto Pão da Vida. À noite, a Rota do Bem nos hospitais. Quarta-feira, o nosso grande culto de oração e doutrina com toda a Igreja do Senhor. Quinta, eu não sei como é que os apóstolos vão fazer, devido ao culto aqui na área, né? Não decidi ainda. Sexta-feira, o culto dirigido pelos adolescentes. Sábado, culto na Feira do Agricultor e na Ceasa pela manhã. Domingo, Escola Bíblica, 7h30. E à noite, o culto dirigido pela mocidade, com todo o povo de Deus aqui, tá? E tem os pedidos de oração, quando formos orar pela missionária Lauciene, apresentaremos também aqui os pedidos de oração. Deus abençoe. Saúdo mais uma vez a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos orar pela pregadora desta noite, por todos os pedidos de oração que foram feitos aqui. Nossa André, Rosa Barros, Fátima, Simões, Betânia, Elizabeth, Creus, Amanda, Isabela, Manduca, né? Zuleide, João Carvalho, José Lino, Carlos, Jairo, Marcelo e Daniel. E são essas pessoas que estão precisando de oração, que a igreja possa também, além desse culto, e continue orando por os nossos irmãos que estão necessitando de oração. Estão passando por problemas de saúde, algumas outras coisas mais, e que possa ser incluído na oração de cada irmão em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa pregadora desta noite. Senhor nosso Deus, eterno Pai, meu Deus, nesta noite, Senhor, derrama uma bênção sem medida sobre a vida de cada um desses que foram mencionados seus nomes nesse culto, e que o Senhor também venha com providência, Senhor, para dar a eles aquilo que eles necessitam, porque o Senhor sabe de que cada um precisa, Pai. Nesta noite também nós te apresentamos, Senhor, a irmã Lauciene, que vai trazer a tua palavra. Usa tremendamente tua serva, Senhor, como tu sabes usar, meu Deus, que o Espírito Santo encha, meu Deus, nesta noite, e que ela traga aqui, Senhor, aquilo que o Senhor preparou e colocou no coração dela, para que a nossa igreja saia hoje daqui, cheia dessa palavra, alimentados pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. Estou muito feliz com essa oportunidade. Eu gosto muito de sentar ali no último banco, não que eu não tenha compromisso com o Senhor, os irmãos sabem, e nem os irmãos que estão aí hoje também não tenham compromisso com o Senhor, mas é muito bom a gente sentar para ouvir, né? Mas uma coisa eu disse ao Senhor que eu nunca diria não, né? Eu estou aqui para entregar a mensagem que Ele tem colocado no meu coração. É muito fácil eu falar do projeto, né?
eu falo lá fora de algo secular, mas quando se trata da palavra de Deus, a responsabilidade é muito grande, a gente fica com vontade de ir embora, mas o Senhor ele nos deu o Espírito Santo, é Ele, né, que intercede por nós, Ele que nos ajuda, Ele que traz a memória, Ele que conhece o coração da sua igreja que está aí, sabe as nossas necessidades, porque a palavra ela vem tratar comigo e vem tratar também com a igreja. Então que você possa receber essa palavra. Eu queria pedir por favor para os irmãos ficarem em pé, aqueles que puderem, e a gente vai meditar hoje uma passagem muito conhecida que está lá em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Esperar os irmãos acharem. Lucas, capítulo 5, no versículo 1 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pode sentar, irmãos. Nós vemos muitas pregações a respeito desse tema, principalmente no culto de missões, onde ele é denominado, né, a pesca maravilhosa, ou chamado dos primeiros discípulos. E que me chamou a atenção nesse texto, né, várias coisas me chamou a atenção nesse texto, mas uma delas era o cenário em que esse milagre ele aconteceu. Nesse ponto aqui, Jesus já havia feito muitos milagres, inclusive nesse mesmo mar, mas ele decidiu naquele dia ter um encontro não somente com Pedro, né, mas aqui o Evangelho ele relata muito a Pedro. Não só ele foi alcançado, mas também seus companheiros, né, foram os primeiros ali discípulos. Mas a forma como o Senhor ele agiu para que Pedro reconhecesse a chamada de Deus na vida dele foi algo muito lindo. E a gente se encontra muitas vezes em um cenário como o de Pedro. Jesus estava ali ensinando a multidão, porque a Bíblia diz que aonde Jesus estava, a multidão apertava, seguia para ouvir aquilo de tão maravilhoso que ele falava. E aí vem chegando os 2 barcos, né? Pescadores ali experientes, com habilidades, né, para pescaria, que haviam passado a noite inteira tentando pescar algo e nada pescaram. Eu imagino que o Senhor, sendo homem, mas também como Deus, ele já havia ordenado para que aquela frustração acontecesse. Então o cenário ali era de frustração, porque eles tentaram ali passar a noite acordado. Imagino que eles já tinham o costume de sair para pescar, já sabiam o local certo, mas naquela noite algo diferente aconteceu e eles não conseguiram pescar nada. O cenário ali estava desfavorável. O Senhor ele já havia avistado, mesmo ele ensinando, pregando,
para aquela multidão, mas ele decidiu fazer algo particular. E às vezes esse chamado, ele chega na nossa vida assim. Tem muitas pessoas na sua família, mas o Senhor olhou para você, para que começasse por você, começasse por mim. E eu tenho certeza que se eu perguntasse como você veio para Jesus, a gente ia escutar muitos testemunhos aqui de pessoas que estavam passando momentos difíceis, assim como eu quando vim para Jesus. Interessante que quando a gente reconhece, né, que nós somos limitados, nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós estamos dando ali espaço para que o Senhor venha agir na nossa vida. Porque uma coisa é eu com a minha habilidade, o meu conhecimento, eu estudei, eu fiz um curso, eu posso fazer isso aqui na obra. Uma coisa é eu fazer com a minha habilidade, é você fazer com aquilo que você já tem costume, que você já tem uma experiência. E outra coisa é quando nós fazemos em obediência a Deus. Porque na maioria das vezes, ou 100%, né? Quando o Senhor quer operar milagre, a gente tem que se despir do nosso eu, para que a gente venha confiar e aceitar os planos do Senhor. Aí sim o milagre vai acontecer na nossa vida. Então Pedro estava ali com seus amigos, né, seus companheiros, frustrado. Não deu certo. E ele estava ali, a Bíblia diz que ele estava lavando as redes. Não queria dizer que ele não ia mais voltar, mas que naquele dia não tinha mais nada ali para fazer. E já era de manhã, né, o horário já não era muito bom para pesca, né? Então imagine a situação dele de frustração. Eu acredito que na nossa caminhada espiritual é mais ou menos assim. Nem sempre a gente vai estar com a fé em alto, irmãos. Tem vezes que a gente faz algo para o Senhor em obediência, que é o que a gente vai ver aqui na palavra. Muitas vezes a gente está passando lutas tão grandes que o nosso irmão não sabe, mas nós estamos aqui, chegamos sorrindo, damos a paz do Senhor, mas nós estamos enfrentando batalhas terríveis. E aí a gente se questiona muitas vezes: Senhor, mas eu estou fazendo a tua obra. Senhor, mas o que está faltando? Eu estou em pecado, é isso? Senhor, me mostra, né? Porque às vezes a luta está tão grande que a gente diz: eu não estou no centro da tua vontade, o que o Senhor quer de mim? No ano passado, eu e meu esposo, eu acho que a gente passou assim a luta que a gente nunca passou na nossa vida de casados, além de estar com problema com o pai, os irmãos sabem, mas nós passamos muitas batalhas espirituais por conta da obra, por conta da chamada. E eu via assim muitas noites, essa igreja orou por nós, e eu via muitas noites o meu esposo se levantar para orar e ele até de manhã, porque não dava para dormir, irmãos. Era batalha, era guerra. Me recordo de uma noite que nós ficamos a noite inteira, até de manhã, sem dormir. E a gente se questionava: mas por que, Senhor? E o trabalho dando fruto, né? As pessoas trabalhando ali junto conosco, nos ajudando, nos dando palavra, mas a gente não conseguia ouvir a voz do Senhor. E eu me lembrava, ou eu escutava muitas vezes ele orando e perguntando para o Senhor por quê. E um dia Deus levou uma serva dele lá em casa e disse que tudo aquilo que nós estávamos passando, ele, né? Tudo aquilo que você está passando, irmão, é porque o Senhor quer o Senhor mais pertinho dele. E o Senhor tem as suas maneiras de trabalhar quando Ele nos quer próximo dele. Porque às vezes a gente está, irmão, fazendo a obra, como a passagem de Marta. Não é errado a gente estar ali fazendo, realizando para Deus a sua obra. Mas ali Maria escolheu a boa parte, que era estar aos pés do Senhor ouvindo. Nós só vamos ter o que oferecer lá fora quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. O propósito que Deus nos chamou não foi somente para ficarmos sentados ouvindo, como eu falei, foi para que a gente venha dar frutos. A palavra do Senhor diz em João
não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Para quê? Para que vocês vão e deem frutos. Quando nós fomos selados com o Espírito Santo, quando nós fomos revestidos pelo Espírito Santo, o propósito é ganhar almas para Ele, é fazer a diferença onde nós estivermos. Então, quando nós reconhecemos, aí nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. Eu me lembro que quando já estava para encerrar esse processo, que foi em dezembro do ano passado, eu até havia pedido a oração para algumas pessoas e a gente já estava decidido, ele já tinha ido ao médico, feito todos os exames que vocês imaginarem, mas não era para o homem, era para o Senhor. E certa noite a gente conversou e estava decidido a procurar um outro profissional, mas o Senhor não permitiu. Por quê? Porque tem coisas que é para o homem fazer, mas tem coisas que é para o Senhor operar o milagre. E tenha certeza, igreja, que quando você estiver passando algum momento difícil, é para que você venha se aproximar do Senhor. Ele quer trabalhar em nós todos os dias, igreja, todos os dias. Quando a gente volta aqui para a história de Pedro, a gente vê o Senhor chamando a Pedro e pedindo algo para ele, que aos olhos humanos seria loucura. O Senhor diz: olha, Pedro, vai e volta-te ao grande mar, né, ao alto mar, no lugar mais fundo lá, e lança as tuas redes. E aí Pedro, já depois de uma noite cansado, escutar isso e sabendo que a hora era improvável de que houvessem peixes lá, ele ainda tentou de falar para Jesus: olha, Senhor, nós pescamos ali a noite toda, mas a gente não conseguiu apanhar nada. Mas ele disse: mas sobre a tua palavra eu lançarei. Nesse momento Pedro, ele estava colocando embaixo as habilidades dele, as formações, as convicções, o orgulho que ele poderia ter. E contrariando tudo, ele obedeceu à voz do Senhor. Eu vejo Pedro como sendo constante, né? A gente vai ver o que é a constância. A constância é você fazer algo, como eu já falei aqui. Eu não estou com vontade de fazer, mas eu vou fazer. Né? Às vezes a nossa fé não está em alta, como eu falei. A constância é quando as circunstâncias não estão favoráveis, mas eu decido, Senhor, te obedecer. E todas as vezes que Deus quer operar um milagre na nossa vida, igreja, nós passamos as maiores provações. E parece que quando está chegando ali ao fim, o negócio aperta mais, fica mais difícil. E aí sempre você escuta o irmão dizer assim: olha, a tua vitória está chegando. Por quê? Porque intensificou, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz que Ele não nos dá algo que a gente não venha suportar. Ele sabe as tuas limitações, Ele conhece as minhas. Talvez tenha pessoas aqui que não estão dormindo, estão passando por situações difíceis e têm se questionado: por que, Senhor, que eu estou passando? Se nós olharmos para a palavra, todos esses homens de Deus que marcaram ali a história, não foi eles que escolheram servir ao Senhor, mas foi o Senhor que escolheu a eles. Porque a chamada de Deus, ela não é como eu vou me inscrever para um processo seletivo, para um concurso. A vaga está aqui de profeta, a vaga está aqui de pregador, eu vou me inscrever e vou ser habilitado. Não, o chamado ele vem do alto para as nossas vidas. E aqueles homens de Deus, Neemias, Davi, todos os homens que vocês conhecem aqui, exerceram algo grande para o Senhor. Muitas vezes eles tinham que lutar. Naquele tempo eles usavam armas físicas. Hoje a nossa luta, ela é espiritual, é uma batalha espiritual. A palavra do Senhor diz lá em Efésios que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra sangue, mas ela é contra os principados, as potestades, né, os dominadores deste século. São ideologias, são valores aí fora. São situações
que o adversário ele tem batalhado e ele tem agido muito, tentado agir na vida dos cristãos, na mente. Então a nossa batalha ela é espiritual. E lá no mesmo livro de Efésios, o Senhor ele diz o que é que nós temos que fazer. Nós temos que tomar a armadura de Deus. Nós temos que buscar o Senhor. Depois você pode ler na sua casa, Efésios capítulo 6. Nós só conseguimos vencer, irmãos, se nós estivermos na presença dEle, buscando a Ele. Glória a Deus, aleluia. Então Pedro ele tomou uma decisão: eu vou obedecer, mesmo sem entender. E a gente obedecer, irmão, sem entender não é fácil não, porque às vezes a gente quer ver o milagre, a gente quer ver acontecer, e a gente até fala para Deus: Senhor, se tu fizer isso, eu vou fazer isso aqui para ti. E Deus está esperando tu fazer primeiro a tua parte, porque poder Ele tem, irmãos, para fazer, mas a gente precisa estar preparado para viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. Eu não sei se já aconteceu com você. Na minha caminhada com o Senhor, eu já ouvi Deus muitas vezes falar, e eu peço para Ele falar, porque tem pessoas que dizem assim: Deus está lá no céu, eu estou aqui. E o nosso Deus, Ele tem Ele quer um relacionamento assim profundo com a gente. Sabe, você tomar cada decisão da sua vida que você for tomar, você perguntar para o Senhor: é isso, Senhor, que o Senhor quer para mim? Fala comigo. E às vezes a gente está tão ansioso que a gente não consegue, em uma leitura da Bíblia aqui, ouvir a voz do Senhor. E quando Ele vê que a gente está muito ansioso, se for necessário, Ele usa um servo seu. E na minha vida já aconteceu de eu ter que tomar uma decisão assim, sem estar vendo. O cenário estava todo desfavorável. Estava tudo contrário daquilo que o Senhor disse para mim, mas eu disse: eu vou obedecer. Eu me recordo quando eu estava orando pela vida do Davi. O Davi foi algo que Deus me prometeu, eu já contei esse testemunho aqui. O Senhor nos deu Davi como promessa. Em uma época que eu estava doente, eu estava com problema nos meus 2 ovários, no meu útero, uma hérnia umbilical. E sentia muitas dores. E quando o Senhor me prometeu Davi, eu fui buscar o médico. Eu disse: eu vou no médico, vou fazer tratamento, e Deus vai fazer, vai cumprir a promessa na minha vida. E fui no médico, me lembro, me consultei, já ia iniciar o tratamento com hormônios, ia fazer várias coisas. Peguei já uma receita, os encaminhamentos, vim para casa. E eu me recordo que era um final de semana, numa sexta. Eu acredito que numa segunda-feira foi conosco tomar uma sopa em casa um pastor, o pastor Leomar. E o servo de Deus, no momento da oração, falou comigo, né? Deus falou comigo através da vida dele. Deus vai fazer algo no teu ventre, no tempo determinado, mas o Senhor diz para ti hoje que não é para o homem, é Ele que vai fazer. Irmãos, você escutar essa palavra, sabendo que você tem que voltar no médico, e eu digo aqui para os irmãos: não vá deixar de ir na sua consulta, não vá deixar de ir no médico, porque Deus deixou os médicos, tá? Para a gente buscar. O meu caso foi um caso específico que o Senhor pediu para mim, que era Ele que iria fazer. Irmãos, foi 3 anos, eu chorando, com dor, mas Deus disse que ia fazer. É loucura você dizer assim: Senhor, eu não vou no médico, porque o Senhor disse que ia me curar. Mas eu guardei, irmãos, essa palavra para mim. Só que eu chorava, irmãos, eu chorava quando eu ia orar, fazer campanha a propósito. E um dia eu decidi descansar. E quando eu descansei, irmãos, numa campanha de oração do meio-dia, Deus usou uma serva dele que estava ministrando e disse assim para mim: eu não sei, irmão, porquê, mas Deus pediu que eu tocasse no seu ventre. Ele mandou dizer que está fazendo uma coisa nova.
Irmãos, com uma semana depois deste dia, eu estava grávida. E o milagre foi tão grande, irmãos, porque além da gravidez, o Senhor, depois que eu tive o Davi, meus exames, tudo normal, meu útero, meus ovários, e eu não tinha mais a hérnia que tanto incomodava. Mas eu precisei tomar uma decisão de ouvir a voz do Senhor e obedecer mesmo sem entender. E isso não é fácil, irmãos, é difícil. Mas o Senhor operou e me deu um milagre tão grande, que é o que eu volto aqui para a palavra. Quando Pedro, ele tomou essa decisão, a Bíblia diz que as redes se encheram de peixes, ao ponto de não dar conta. E aí ele chamou os amigos, está lá no versículo 5. Ele precisou chamar os seus companheiros, porque senão o barco ia afundar. E a gente aprende uma verdade muito grande aqui, que aquilo que o Senhor, Ele faz na nossa vida, quando Deus nos entrega algo, não é só para nós, mas é também para transbordar na vida dos nossos irmãos, na vida do nosso próximo. Aquilo que o Senhor te deu, o dom que o Senhor te deu, não é para você enterrar. Porque se Pedro não tivesse pedido ajuda, não tivesse compartilhado aquilo que ele recebeu, o barco dele ia afundar. E eu sei que Deus está falando aqui com pessoas que receberam dons espirituais. Isso é muito sério, irmãos. Você receber algo do Senhor e você fazer como a parábola lá dos talentos, você querer enterrar, porque um dia nós vamos prestar conta com Ele. E Ele está nos chamando para um despertamento. Aquilo que o Senhor te entregou, compartilha. Ah, mas está dando tudo errado na minha vida, porque às vezes nós tomamos decisões, nós escolhemos não buscar, mas nós vivemos na graça. Eu sempre costumo falar, nós passamos consequência das nossas escolhas erradas. Eu ainda passo de consequências que eu fiz lá atrás, mas eu também já colho consequências positivas das minhas escolhas diante do Senhor, depois do período que eu entreguei a minha vida para Ele, por causa da graça. Então nosso Deus, Ele faz isso na nossa vida, assim como fez na vida de Pedro, para que transborde na vida do seu próximo. Mas existe uma verdade muito maior e algo muito maior, é que Deus, Ele não queria apenas fazer esse milagre. Deus queria tocar na vida de Pedro. Tanto que a palavra do Senhor diz que ele chega perto do Senhor, depois que ele vê o milagre. O versículo 8 diz: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. O Senhor às vezes nos marca com algo, com um milagre, para que a gente venha se aproximar dele. Mas o propósito maior não é esse. O propósito maior é a chamada. Como eu falei aqui, a gente não escolheu. A gente foi escolhido por Ele. E a escolha muitas vezes nos confronta, irmãos. É uma colisão. O Senhor vem com a chamada e eu digo: Senhor, mas e os meus sonhos? Porque nem sempre os nossos sonhos vão estar alinhados com a vontade dEle. E é aí que há o confronto na nossa vida, e às vezes nós tardamos em receber algo de Deus porque nós estamos relutando com algo que o Senhor não quer para nós. Quantos não eu já ouvi de Deus? Porque eu queria fazer isso, eu queria que fosse diferente. Às vezes eu passo com o Jailson, quando a gente vai para o interior, aí eu digo assim para o Jailson, se não fosse um projeto, eu ia pedir minha lotação aqui para a zona rural. Se não fosse um projeto, Jailson, a gente ia fazer isso aqui. Sempre a nossa fala é assim. Porque o projeto, que hoje se expandiu para muitas pessoas que estão aí conosco, eu sei que as irmãs também têm esse pensamento de fazer qualquer coisa, mas elas lembram ali da obra. Foi uma chamada específica para nós.
E eu tenho esse temor de tudo que eu vou fazer para Deus, seja um estudo, quando eu vou fazer qualquer coisa na minha vida secular, eu pergunto: Senhor, é da tua vontade? Porque a gente pode, irmãos, receber a chamada de Deus, independente da área que você foi chamado, e você pode viver qualquer vida lá fora. Qualquer vida vai servir, você vai conseguir desenvolver. Qualquer coisa você vai conseguir fazer, mas na verdade não vai servir. Porque nós só somos completos, irmãos, quando nós estamos executando aquilo que o Senhor quer de nós. E quando eu falo que nós somos completos, felizes, não quer dizer que a gente não vai passar luta. Porque todos os dias nós vamos passar lutas. Mas quando nós aceitamos viver, o Senhor Ele disse que Ele não nos deixaria órfãos, Ele não nos deixou. Nós só estamos de pé porque o Espírito Santo de Deus está conosco, igreja do Senhor. É Ele que intercede pelos santos. É Ele que age, porque o mundo, a palavra do Senhor diz que a iniquidade aumentaria. E as coisas ainda não dão tão errado aí, porque ainda tem uma igreja que está de pé, o Espírito ainda está atuando. Então nós não estamos só, igreja. Mas nós temos que refletir que, embora a gente esteja frustrado, cansado, as coisas não estão fáceis, eu não conheço, não sei como está a sua vida, mas eu sei que você está enfrentando alguma situação. Mas o Senhor nos diz nessa noite que nós devemos obedecer mesmo sem entender, que nós temos que ser constantes. Está lá na palavra do Senhor em 1 Coríntios, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Aquilo que nós fazemos para Deus não é vão. Eu sei que Deus tem chamadas aqui específicas para muitos dos irmãos. E congregando aqui nessa igreja, já vi Deus fazer coisas grandes na vida de pessoas que estão próximos de mim, pessoas que chegaram aqui com semblante, pessoas que chegaram frustradas. E Deus tem levantado para desenvolver algo para Ele. Então que nessa noite você fique com essa palavra, lembre do propósito maior de Deus na sua vida, que é você ser um servo dele, onde você estiver, irmãos. Tenho 3 minutos aqui e eu quero encerrar contando um relato. Os irmãos sabem que recentemente eu passei para um cargo de merendeira no concurso da prefeitura. E quando eu fiz esse concurso, irmãos, eu fiz para outras áreas também. E como eu não estava muito tempo estudando, foi tudo muito rápido que eu decidi, eu disse: vou fazer também para merendeira, porque eu estava cursando uma outra faculdade e essa não era pública como a primeira que eu fiz, eu pagava. E aí o negócio estava apertado e eu disse: eu vou fazer, porque vai ser provisório, vai me ajudar a pagar, terminar de pagar a faculdade. Perguntei para Deus, Deus confirmou para mim e eu fiz. E um dia eu vim para o culto, eu já tinha feito a prova, não estudei muito para essa prova, né, que eu fiz, e estudei assim, não estudei muito, mas estudei, não fui de qualquer jeito não. O tempo que eu tinha ali, acordava mais cedo, de madrugada, e eu vim para o culto e Deus usou o Israel para mim. Olha, eu vejo uma porta assim, aí eu feliz, eu digo: não, é naquela área que eu queria, Deus vai abrir. Aí, irmãos, quando eu passei, eu tinha passado para merendeira, em segundo lugar. Eu disse: Jesus, e agora? Porque já vão me chamar. E aí, não por orgulho, irmãos, e nem diminuindo o trabalho que eu exerço agora, mas eu disse: Senhor, eu tenho nível superior, eu estudei. E eu vou trabalhar como merendeira, porque trabalha mais, né? Ganha menos. E aí eu não fiquei alegre, irmãos, eu não posso mentir para vocês. E eu fiquei com o meu esposo, já estava perto de eu receber o memorando. Seria no outro dia, numa segunda-feira. E eu falei para ele em casa, eu digo: eu não vou. Eu não vou porque eu já trabalho muito pela associação. E para mim também dá trabalhar muito.
Aí ele disse, mas Deus não falou que era provisório, vai, tudo. E aí eu vim para o culto muito triste nesse dia, irmão. Eu não posso mentir para os irmãos. E quando eu saía, nesse dia eu vim na moto e eu estava saindo. Aí a irmã Erilda veio bem assim no guidão da moto. Aí eu vi Deus, irmão, falando comigo, sabe? Disse, por que tu está diminuindo diante da porta que o Senhor abriu para ti? Deus manda te dizer que Ele vai te colocar nesse lugar por propósito, por causa de uma alma. E vai ser pouco tempo que tu vai passar lá. Mas o Senhor diz para te entrar. Irmãos, a mulher mais feliz era eu depois disso. Porque eu senti o Senhor falando comigo. E no outro dia eu fui, Deus fez uma obra completa, porque o lugar que eu estou, eu só faço auxiliar, nem cozinhar eu não cozinho diretamente. E Deus me colocou lá e eu tenho, inclusive está aqui até um professor que trabalha lá, que é o professor Lucas. E Deus tem me feito semear ali naquele lugar. Então, irmãos, tudo aquilo que nós formos fazer, nós temos que saber que é da direção de Deus e o que não é. E saber que nós estamos na disposição dEle, aonde Ele nos colocar. Nós temos que transbordar na vida de outras pessoas. Amém? Eu quero agradecer minha oportunidade. Eu passei 1 minuto aqui do tempo. Pedir que a igreja continue orando por nós, pela minha vida, do meu esposo, de todos os irmãos que compõem esse trabalho, que é um trabalho muito árduo no sentido espiritual. Nós precisamos de cobertura de oração, precisamos todo o tempo estar cobertos de orações. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos querem agradecer a Deus pela mensagem que ouvimos através da missionária Lauciene? Digam amém. Amém. Jesus continue te abençoando e depois você continua a segunda parte, né? Vamos ver. Não pode demorar porque a igreja vai ser arrebatada e você tem que acelerar. Eu ia reunir com a liderança de jovens e adolescentes, mas já percebi que faltaram, né, alguns, e vamos marcar para outro momento, tá bom? Que todos tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Quero dizer para a igreja, pedir à igreja, vamos continuar orando, tá? Confiando em Deus, fazendo a obra do Senhor. Quinta-feira os adolescentes vão ensaiar na casa da irmã Nazaré, tá? Na casa do Lucas, tá? 7 horas. Ok? Então, marcado. Eu quero perguntar se alguém quer aceitar Jesus, quer se reconciliar, alguém tem uma causa na justiça, tem um exame para realizar essa semana, uma consulta, vai receber o resultado de exame e quer que a igreja ore por você, vem aqui na frente. Se houver alguém, pode vir na frente, tá? Glória a Deus. Dizer para a igreja que sexta-feira aconteceu um grande culto dirigido pelo departamento infantil. Foi lindo, lindo. Você que não gosta de vir na sexta, não vem na sexta, comece a participar dos cultos de sexta, são importantíssimos também. Está gravado, tá na rede social, parte do culto de sexta-feira. Foi bom demais da conta. Aleluia. Estamos chegando aqui, irmãos, irmãs. Quero chamar o irmão Felipe Campos, que vai fazer essa oração agora. Peço que toda a igreja se coloque de pés. E vamos. Quem desejar a unção pode vir, que o presbítero está aqui, o presbítero Ari Osvaldo, que ontem ministrou a palestra. Foi muito bom ontem à tarde aqui também, muito bom mesmo. Deus continue abençoando. Sim, senhor Felipe Campos. A garganta fica curada é aqui no altar. Entendeu, né? Glória a Jesus. Quarta-feira espero toda a igreja, tá?
nosso grande culto. E chuvoso e tudo, né? Até que tem bom número de pessoas, de irmãos e irmãs hoje na igreja. Eu cumprimento a igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua presença que foi real no meio da tua igreja. Te agradecemos pela palavra que a tua serva ministrou, que falou muitíssimo ao nosso coração, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Te agradecemos, Pai, porque é notório o teu cuidado com a tua igreja, com o teu povo, Pai maravilhoso. Eu te apresento neste momento todos que aqui estão na frente, Pai amado. Eu digo que se eles tiveram, Pai, a decisão de levantar no seu lugar, de vir até aqui na frente, é porque eles creem no teu poder, Pai. Eles creem que o Senhor é o mesmo Deus que operou no passado e continua operando no presente, operando na igreja de forma poderosa e grandiosa, Senhor Deus amado. Atende cada um com carinho, segundo a tua vontade, Pai. Todos que estão aqui trouxeram algo para pôr diante do Senhor, e que o Senhor, na sua onisciência, possa, Pai maravilhoso, estar operando no meio da tua igreja, que possa vir testemunho de vitórias, que possam subir pessoas aqui para testemunhar sobre a mensagem da tua serva, que falou muito a tua igreja, Pai maravilhoso, que possamos entender que quando nós nos disposamos a fazer para o Senhor faz por nós, o Senhor cuida de nós, cuida dos nossos, Pai maravilhoso. Nos leve em segurança para os nossos lares, Pai maravilhoso. Desfaz toda a armadilha preparada por Satanás contra as nossas vidas, tudo que o inimigo planejou, todo acidente, todo homem sanguinário, que seja desfeito no nome de Jesus, porque o Senhor é conosco, o Senhor Deus que cuida da sua igreja, continua conosco, meu Pai, nos despede em segurança, debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer cultuar a Deus com todos vocês nessa noite. Estenda a sua mão assim. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós. E o povo de Deus diz: amém. E a vitória é nossa. Se Deus é por nós, podemos todas as coisas. O Senhor é o nosso pastor. E operando Deus, igreja. Amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Todos no canal do YouTube. Deus abençoe você e sua família.